Rio de Contas, uma cidade muito antiga no interior da Bahia, foi criada por volta de 1716 e servia de ponto de pouso para os viajantes. Então, em 1723, foi autorizada a criação de 2 vilas na Bahia para facilitar a organização territorial, embora fossem longe umas das outras e também um tamanho bastante grande do território, né? Só que em vez de ser criada aqui nesse local, foi criada na cidade que é hoje a cidade de Livramento. Mais tarde, então, foi desmembrada e passou a ser a sede principal aqui em Rio de Contas por causa da localização. Então era uma cidade muito prestigiada e com o desenvolvimento da mineração, para aqui vieram muitas pessoas de nível importante, de status, que vieram para ajudar na povoação e também no desenvolvimento da cidade. Foi um período áureo de muita riqueza e se construíram casas imponentes, tinha uma vida bastante agitada, animada, só que depois, com o escoamento do ouro, houve uma fase de decadência, né? E durante muito tempo a cidade ficou estagnada. Uma das opções que o povo descobriu para se manter era o artesanato. Então havia várias categorias de artífices que se dedicavam às mais diferentes atividades. Inclusive tinha uma fábrica de calçados que exportava material para vários locais e material de montaria. Com o desenvolvimento das estradas, isso foi reduzindo bastante. E também a evolução das fábricas, etc., dificultaram a movimentação no ramo de calçados. As pessoas tiveram que procurar outras opções de vida. E um ponto importante para a região era a educação, que era sempre muito bem organizada. Haviam escolas particulares, antes do governo distribuir as escolas estaduais. Havia escolas particulares onde havia aulas de várias disciplinas, inclusive música, latim e francês. Mais tarde, já por volta de 1825, mais ou menos, houve então a necessidade de organizar de maneira diferenciada, uma vez que o território ia sendo desmembrado para formar novas vilas e mais tarde os municípios. E a cidade, que se chamava Minas de Rio de Contas, passou simplesmente a chamar-se Rio de Contas, né? Então, com o estímulo pela educação, muita gente mandava os filhos para estudarem aqui. Uma das escolas mais famosas foi a do professor Francisco José de Santana, que ele trabalhava no regime de internato e externato. Os alunos que vinham de fora residiam no mesmo local da escola. Era uma escola afamada, o professor tinha bastante interesse. Um dos pontos que mais chamou a atenção de todo o estado e até mesmo do país era justamente o desempenho dos alunos e a dedicação dos pais pela educação. A cultura também se tornou muito rica por causa da diversificação das pessoas que vieram residir aqui na região. Muitas pessoas que vieram de Portugal, outros que vieram de outros centros aqui do Brasil mesmo, que ajudaram a formar uma cultura bastante rica e variada. Então, em Mato Grosso, que foi um dos primeiros pontos a serem desenvolvidos por causa da mineração, houve uma fase de muito apogeu, de muita riqueza. Inclusive, a primeira freguesia foi estabelecida na igreja de Santo Antônio. Mais tarde, então, foi transferida para Rio de Contas em 1875. Aliás, 1885, veio para cá as alfaias da igreja e toda a sistemática passou a funcionar aqui. A partir desse período da decadência, ficou muito tempo sem haver opção de trabalho mais evoluído para as pessoas, e os alunos que precisavam se dedicar a um ensino mais elevado tinham que sair principalmente para Salvador, porque não haviam escolas de nível mais adiantado para eles poderem se desenvolver. Então muita gente tinha que sair para Salvador. Quando os pais tinham recursos, eles iam para Salvador para fazer os estudos
E no início da formação eles iam para Caetité, que era uma cidade onde havia a escola normal, além do colégio, né, de quinta até a oitava série, que corresponde hoje, né? Então, as pessoas iam a cavalo, porque não havia transporte na região. E somente mais tarde é que apareceu um caminhão, e esse caminhão levava todo mundo junto, todos os alunos daqui para Caetité. Então, de Caetité, quem quisesse prosseguir os estudos tinha que seguir para Salvador. Havia dificuldade para a gente adquirir livros, objetos diversos que eram sempre trazidos de Salvador, porque era uma região ainda muito pouco movimentada. Então, a maior parte dessas coisas eram trazidas de fora. As pessoas compravam de outras localidades. Mas aqui funcionou uma sede como se diz, uma espécie de uma representação do Banco do Brasil, e uma pessoa era encarregada de levar as correspondências, e toda a movimentação do banco era levada até Ceabra, outras de lá de Ceabra ia para pegar o trem de ferro em outro local. Então uma pessoa saía daqui e viajava a cavalo, né, levando a carga, e toda a movimentação bancária funcionava dessa maneira. De lá então seguiam para Jiqui para poder despachar para Salvador. E essa pessoa era correspondente, como se fosse uma espécie de um correspondente, né, que fazia as viagens. Então, apesar de tudo, havia um status de desenvolvimento, embora silencioso, que ninguém percebia muito, mas que deixava a cidade num lugar, assim, numa posição privilegiada. Dizem que foi a primeira cidade programada no estado da Bahia, talvez até do próprio Brasil, na primeira cidade programada que foi desenvolvida dentro dos padrões estabelecidos, né, com as ruas mais largas, que era para facilitar a movimentação e tudo mais. Então, mais tarde, já em 1953, 54, vieram fazer os primeiros estudos aí da construção da barragem, que serviria para fornecimento de água para os lotes de Livramento. Depois de um período de muita espera, já no final da década de 70, foi que foram iniciados os trabalhos. Nessa época, houve uma movimentação muito grande de pessoas que vieram acompanhando as empresas que vinham executar o trabalho. Então, em 1982, a barragem foi inaugurada, e a maior parte das pessoas que vieram também se retiraram daqui, foram trabalhar em outras localidades. Mesmo assim, alguns resolveram ficar por aqui e permaneceram. Então, como a gente pode perceber, ainda hoje não há uma força de trabalho muito desenvolvida, porque a região de lavoura é muito limitada. Pelo fato de estar situada numa serra, né, num planalto, é difícil encontrar localidades onde a lavoura possa ser bastante desenvolvida. E também faltam recursos. As pessoas geralmente desenvolvem a agricultura familiar com gêneros de primeira necessidade. Não há uma indústria, não há nenhuma ocorrência de desenvolvimento muito grande nesse setor. Então, muita gente fabrica queijo, requeijão, alguns fabricam doces, mas tudo em pequena escala, que é revendido aqui mesmo nas feiras semanais. Então, o principal empregador é o serviço público, que existem pessoas que trabalham tanto para o Estado como para o município, desempenhando diferentes funções. Existem várias escolas, inclusive aqui na sede existe essa escola que é o Carlos Souto, que é já com quinta e oitava, aí até o ensino médio. E tem uma outra escola na outra localidade, aqui na rua Carlos Souto, chamada também, que é de quinta a oitava só. E existem várias escolas de nível fundamental e de educação infantil. Em todo o município há uma média de mais de 40 escolas que funcionam para atender toda a região. Agora, a parte cultural é que precisava ser mais incrementada, porque cultura existe, mas faltam recursos para desenvolver uma forma mais, dar uma potencialidade que existe no local.